Olá, todos bem? Hoje vou fazer um novo vídeo, né? É, eu decidi fazer eu chamei esse vídeo de síntese, né? Decidi falar sobre os tópicos, né, dos outros vídeos que eu falei, né? O primeiro eu falei sobre o valor da vida, depois falei sobre o amor incondicional, depois falei sobre julgamento e no fim eu falei sobre missão. Bom, hoje eu decidi fazer um síntese, então vou reformular, né, vou reformular a síntese fazer uma síntese desses quatro vídeos que eu fiz aí. Eu tô aqui olhando aqui pro computador, né, porque eu faço as minhas anotações, né, pra mim não perder. E eu coloquei assim. Então, como eu disse, né, eu decidi fazer uma síntese entre os quatro tópicos anteriores. O primeiro é sobre o valor da vida. É, Você tem que se valorizar. E se achar demais, né, no caso, é orgulho. É orgulho bobo e arrogância. Não adianta você se valorizar, mas tá achando que está superior a todas as pessoas. Isso já não é uma atitude correta. Você tem que se valorizar na medida em que você está pensando no seu crescimento. Só que só o seu crescimento não traz não vai trazer só felicidade para você. Quer dizer, traz felicidade para você. Mas a verdade é que na sociedade em que vivemos hoje, é, pensarmos só em nós é uma coisa, não é só pensar só em nós é uma coisa ruim, né? Acaba trazendo um outro tipo de infelicidade. Então, quando a gente pensa nos demais, a gente deixa de ter esse não deixa de pensar só na nossa felicidade para pensar nas pessoas dos demais. Isso traz uma felicidade não só para nós, como para outras pessoas. Você estará se valorizando quando usar tudo o que você tem de bom para o seu aperfeiçoamento e benefício dos outros. Ou seja, tudo que você aprende, que você está se esforçando para aprender, está estudando para estudar, está funcionando no seu trabalho, não pense que é só uma coisa para você. Pense que você pode realizar essas coisas também, né, para ajudar as outras pessoas. Isso é muito importante. Se a gente só pensa em nós, é egoísmo. Pensar nas outras pessoas é uma coisa altruísta e a gente temos que pensar nisso também. É, Vou puxar aqui mais um pouquinho. Aí você deve estar se perguntando, mas como se valorizar nesse mundo conturbado? Na verdade, tem que ser dita. Se você não consegue se valorizar, se você não consegue se valorizar, provavelmente você nunca vai valorizar os outros. Ou seja, porque você nunca se valorizou. Se você não se valoriza como pessoa, provavelmente você não vai achar valor em pessoa nenhuma. Isso é uma verdade única. E o pior, aí você vai perguntar, mas como que eu sei que as pessoas que eu não me valorizo? Porque as pessoas também não vão te valorizar. É simples assim. Se você não se valoriza, as outras pessoas não vão te valorizar. É simples. E se você se valoriza, automaticamente você vai valorizar as outras pessoas. Mas não é um valor assim desse que a gente vê hoje. É valorizar assim, respeitar mesmo. Foi meu, eu tenho uma vida e essa vida que eu tenho é muito valiosa. E você tem que pensar na vida da outra pessoa também dessa forma. É muito valioso, é muito importante que aquela pessoa viva bem, assim como você. É esse que tem que ser o pensamento. É, Aí eu vim aqui. O segundo, né? Voltando aqui um pouquinho. Então, o importante é que você tem que se valorizar. Você tem um valor e os outros também têm, independente da situação. Todas as pessoas têm valor, independente de quem seja, independente da situação, independente se ela for rico, pobre, mulher, homem, como eu já disse das outras vezes, independente da situação. O ser humano, ele é uma criatura muito valiosa. A vida humana é muito valiosa. Depois eu falei, né, de amor incondicional. O amor incondicional pode ser descrito como uma vontade grande de simplesmente ajudar os demais. Mas não é só por necessidade, mas porque você deseja o desenvolvimento e a alegria daquela pessoa e então você faz tudo por ela. Esse sentimento vai além das suas condições e não escolhe a pessoa ou situação. Tem a ver com acreditar infalivelmente que você vai conseguir realizar essa façanha, independente do que possam dizer. Se prepare, vai ter pessoas que vão te criticar. Lembre-se, elas mesmas não conseguem realizar nada. Eu coloquei dessa forma porque assim, eu posso estar fazendo esse vídeo aqui,
né? E um dia ou outro vai ter um alcance maior. E provavelmente vão me criticar falando que eu sou bobo, que eu sou inocente, que esse negócio de ajudar os outros não vale nada. O importante não é exatamente só o que você sente, mas é uma coisa que tem a ver com missão. Tem a ver com uma coisa interior nossa. Nós temos que querer sim a nossa felicidade, querer sim a felicidade dos demais. A nossa sociedade está assim conturbada, vivendo nesse espiral de coisas ruins acontecendo, porque as pessoas não valorizam umas às outras. Não tem mais essas coisas de empatia em uma outra pessoa, não tem mais aquela vontade de eu querer ajudar a outra pessoa. Simplesmente a gente só pensa no nosso umbigo, ah, eu tô trabalhando, tô conseguindo comprar um carro, apartamento, essas coisas, mas esquece que tem umas pessoas que, no decorrer como você vai fazendo isso, elas precisam de um apoio, precisam de uma coisa, porque às vezes não é questão de que ela está numa situação ruim porque ela quer, mas porque ela precisa de um apoio psicológico, às vezes ela precisa só de um abraço, de um sorriso, de um bom dia, de um, de uma atitude positiva. Quantas vezes já não vi pessoas chegar e falar, porra, eu precisava ouvir isso. Desculpa, eu falei um palavrão aqui. Mas é verdade. Quantas vezes eu não vi a pessoa chegar pra mim e falar assim, olha, eu precisava ouvir isso. Isso foi muito confortante pra mim. Eu vou pensar aqui em como ter uma decisão positiva a partir daquilo que você me falou, que me deu um estalo, um starter, né, para começar uma nova forma de pensar. É, Aí eu coloquei aqui, né? O amor incondicional é uma ação, é um juramento que você sempre vai fazer o bem. Nós temos que ter esse conceito de querer fazer o bem a todo custo. Por quê? Porque é um norte. Eu estou falando isso aqui porque a gente tem que ter esse norte. Em que ajudar por ajudar, também o mundo está cheio de pessoas que querem ajudar. Mas por que que às vezes essas ajudas não dão resultado? Porque as pessoas só estão pensando em ajudar porque elas estão pensando em tirar alguma coisa de ruim que está dentro delas, né, por assim dizer. Mas quando você transforma isso em juramento, torna a coisa mais pessoal, mais firme, mais concisa. É como se você chegasse e falasse assim: eu vou usar tudo o que eu tenho para poder ajudar a todas as pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou tentando, né, na medida do possível, fazendo vídeo, estou escrevendo, no intuito de que as pessoas tenham um norte, tenham um divisor de águas dentro da vida dela que fala, porra, eu posso ajudar as pessoas. Falei palavrão de novo, desculpa, gente. A gente vai convendo assim, acaba acontecendo. Então, é, a gente tem que ter esse tipo de determinação de que vamos fazer as coisas acontecerem. Que a gente tem que ter essa fé, essa coisa dentro da gente de que vamos sim fazer com que nós conseguimos ser felizes e fazer com que as outras pessoas sejam felizes. É altruísmo, é uma coisa que está dentro do ser humano. Não tem como. Você é um ser humano, então você tem isso, você tem altruísmo, você tem vontade de ajudar. Mas por que não consegue colocar para fora? Tá faltando a determinação de fazer. Por isso que eu coloquei o juramento. Não é uma coisa que não está longe de tá difícil de conseguir. É uma coisa que todo ser humano tem dentro de si. Aí aqui, né, já no terceiro, eu falei aqui outro dia também, eu falei do julgamento. O que que é o julgamento? Falei que o ato de julgar está ligado ao sistema de crenças que nos foi passado, que eu falei o exemplo, né? Aí eu coloco mais um exemplo de novo, né, que foi os meus pais, né? Meus pais vieram de uma vida muito difícil, vieram do Nordeste pra cá, sempre trabalharam, não tinham muito estudo, mas o pouco de estudo que eles tentaram passar pra mim. E minha mãe sempre falou pra mim, estuda que você vai ser um grande valor na vida. E é isso que eu fiz. Lógico que eu não vou mentir pra vocês. Quando eu era mais jovem, eu não pensava assim, em estudar com tanto afinco, né? E eu acho que hoje os jovens precisam desse estudo, né? Tá lendo, tá escrevendo, tá para ter um senso crítico melhor. Mas eu não pensava assim. E de um tempo pra cá, né? Já tô fazendo minha segunda faculdade aí, eu tô estudando, né? Então crescer como pessoa e descobri que o jeito melhor mesmo de você ter senso crítico é tá lendo, tá escrevendo, tá estudando, tá conhecendo outros autores. Esse é o fato. Por quê? Porque você deixa de ter o julgamento só pensando, né, no que foi passado, que é o que eu falei. Os meus pais sempre lutaram e sempre disseram para mim que trabalhar é o que dá resultado. Não é, e isso é uma verdade absoluta. Trabalhar dá resultado.
Acordar cedo dá resultado. Só que isso também traz um julgamento. Porque existe pessoas que as pessoas elas são, cada uma ela tem um jeito de trabalhar diferente uma das outras. Então, eu posso acordar 4 horas da manhã para estar trabalhando, estar estudando, estar trabalhando, estar fazendo minhas coisas, estar aqui parando para fazer um vídeo. Outras pessoas não conseguiriam fazer da mesma forma que eu faço. Não estou dizendo que não conseguiriam. Na verdade, elas fariam a mesma coisa que eu faço, mas dentro de outra perspectiva. Poderiam arrumar outro tempo, poderia fazer o vídeo de outra forma, poderia não estar escrevendo, poderia simplesmente falar. É assim, então, na verdade, julgar a pessoa a partir do meu parâmetro, eu acordo cedo e por isso eu sou a melhor pessoa, não é verdade. Porque a pessoa, às vezes, ela não acorda cedo porque ela não quer ou porque é preguiça, mas simplesmente porque ela tem um jeito único de fazer a mesma coisa. As pessoas podem atingir o mesmo resultado de maneiras totalmente diferentes. Então, não podemos ficar julgando as pessoas. Eu dei esse exemplo aqui. Também falei, né, da história do mendigo, né? Que a pessoa fala, o mendigo tá assim porque ele quer. Mas a gente não sabe qual é a situação que passa dentro do coração dele. Às vezes ele tá naquela situação porque ele achou assim, poxa, puxa, né, eu perdi tudo. Perdi tudo na minha vida. E aí, de repente ele deve estar pensando assim, meu, o único jeito de eu é, expurgar o mal do meu coração, né, vamos dizer assim, é eu passar por isso. E ele quer ficar assim. Já conversei com o mendigo e disso, já teve muitos que falou que tinha tudo. Mas perdeu tudo por um deslize, perdeu tudo. Perdeu mulher, perdeu criança, perdeu a esposa, perdeu as crianças, perdeu a família. A sua família se envolveu com drogas e os familiares também não querem saber. Mas nunca chegaram pra ele e deram uma chance. Será que se não deram uma chance pra ele, será que não vai. A vida dele não pode mudar? Será que um alento chegar ali e conversar com ele, explicar em que situação ele se encontra? Será que não tem um jeito de ele dar uma virada na vida dele? É questões que a gente tem que perguntar. Será que a gente não pode ter um meio? Porque eu tenho certeza, tudo bem, o pessoal chega assim e fala assim: o mendigo tá ali porque é por causa daquela posição dele. Mas eu tenho certeza que nem o dono de empresa receberia um mendigo na porta da empresa dele para dar-lhe emprego se ele pedisse. Com certeza isso não aconteceria. Então a pergunta se isso pode acontecer ou não, né? Eu acredito que não, porque a gente tem uma sociedade que ela é baseada é, em merecimento. Então, se o mendigo está assim é porque ele merece. E na minha concepção, se ele fosse procurar um emprego numa empresa, assim, eu preciso de um emprego, porque eu estou namorando em situação de rua, muitos já chegam para mim, primeira coisa que eu falar, vai mudar sua roupa, vai fazer isso, vai mudar sua roupa, vai tomar um banho, vai acessar seu documento, e ele nem tem isso. Ele perdeu tudo. Temos que lembrar que ele perdeu tudo. Então provavelmente ninguém ia acabar ajudando ele, mesmo que ele procurasse emprego, né? É... Aí foi o que eu coloquei aqui. Em vez de a gente ficar perdendo tempo julgando, né? Em vez de a gente ficar julgando que a pessoa é doida porque acorda cedo ou porque é preguiçoso porque não acorda cedo, apenas dizer que o que acorda cedo, que bom que você é esforçado. Você é esforçado porque acorda cedo para fazer as coisas. E para o outro também ele é esforçado porque ele está fazendo as coisas dele da melhor maneira que ele encontrar. As pessoas são esforçadas de maneiras totalmente diferentes, então não tem por que estar julgando. E isso é diferente de ver alguém fazer algo errado e ficar quieto. Não posso também esquecer de falar disso aqui, porque assim, a gente vê as pessoas fazendo alguma coisa errada e fala, mas ele está se esforçando. Não, se ele estiver fazendo uma coisa errada, a gente tem que lembrar que ele está fazendo uma coisa errada. Temos que ser corretos conosco. Ó, tá fazendo isso errado. E enquanto tivermos a disposição de ver os esforços dos outros, tudo ocorrerá bem. Que isso evita o julgamento. É aquilo que eu falei, se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, não julgue, simplesmente corrija. Vai lá, você está fazendo isso errado. É simples. Sem medo, sem culpa. Faça, não, faça isso de uma maneira simples, conversa, tá errado, e a gente vai refazer de novo. E ajude, né, a pessoa a fazer o caminho correto. Aí, né, eu falei do. Aí eu falei aqui, né, de missão, né? É, eu falei de missão. Missão aqui é um pouco mais difícil, né? Eu deixei algumas perguntas, né? Porque
porque essas perguntas sempre acontecem, né? Porque nascemos e morremos, né? O principal que o ser humano tem na vida é que a certeza da vida é a morte. Então, qual é o nosso propósito enquanto estamos vivos, né? Eu coloquei aqui, no caso, o meu propósito é despertar em mim e nos outros a chance de ser feliz e fazer os outros felizes. Puro, puro de altruísmo e puro de empatia. Nada mais, nada menos. Tanto é que eu decidi fazer vídeo. Pra mim, uma coisa nova, eu tive que desafiar aí a timidez, né? Pra tá falando sobre isso. Tenho certeza que vai surgir crítica, mas as críticas estão aí pra gente fazer crescer, né? Porque aí a gente tem que estar procurando um meio de estar melhorando sempre. É, eu coloquei aqui. Eu acredito que na nossa vida a única certeza é a morte. Não é nem que eu acredito, é a verdade. A única certeza que nós temos é que vamos morrer. E então por que não decidimos não dedicarmos a nossa vida a algo mais valioso, a algo maior? Para atingir algo maior, a gente tem que ter um crescimento interno. Eu coloquei lá em cima valor à vida, amor incondicional e não julgar, porque eu considero que essas três coisas são muito importantes. Aliás, eu coloco assim, são coisas que todo ser humano tem. Ele tem o valor à vida, ele tem o amor incondicional, né, que é o amor próprio, o amor para os demais, e ele também tem o não julgamento. O problema é que as pessoas esquecem isso por N motivos, acabam esquecendo isso. E a nossa sociedade está passando por maus bocados por causa desse tipo de situação. Então eu decidi colocar dessa forma, né? Qual é a nossa missão como estamos vivos? Nos tornarmos felizes e fazer com que as pessoas se tornem felizes através dos três pontos que eu coloquei em cima, né? Aí eu que coloquei. Com certeza, não há alegria maior do que ver que você ajudou alguém a se tornar muito feliz. Essa foi a missão, né? Aí eu coloquei aqui, né? Eu vou para síntese, né? Porque eu já chego no ponto da missão. Então, a única certeza, como eu falei, é a morte. Aí eu fiz esse questionamento. Depois que eu fiz, eu fiz o questionamento e no final, é claro, é a morte. Depois fiz outra questão, com certeza, a vida depois fiz outra questão. Se a certeza da vida é a morte, então por que não vivermos dignamente por algo maior? Eu já tinha, né, respondido isso aqui. É, tem pessoas que, por saber que a certeza da vida é a morte, vive a vida fazendo algo que não é ruim, mas não gera valor, nem para ela e nem para as outras pessoas. E no final da vida, certamente vai ficar reclamando dos resultados. Gente, já conheci muitas pessoas, já vi muitas pessoas falecerem, e na hora final elas simplesmente reclamam, é, sentem remorso por não ter feito tal coisa ou com algo que gostaria de fazer. Eu acredito que para a gente viver sem arrependimento, foi o que eu falei, nós temos que viver com o nosso valor, a nossa autoestima alta, fazer com que as pessoas também tenham essa autoestima alta, esse valor da vida alto. Temos que fazer com que o nosso amor incondicional seja muito alto, não só o nosso amor interno, mas o amor das outras pessoas também tem que estar passando, a gente tem que estar conversando sobre isso e esquecer o tal do julgamento. Por quê? Porque aí, quando você começa a fazer isso, você começa a sentir que as coisas vão mudando porque elas precisam ser mudadas. Mas isso é só um passo que eu estou dizendo, que pode ser feito, porque é uma coisa que está dentro do ser humano. Pra você não chegar no final da sua vida e tá se perguntando, puxa, mas eu não fiz nada do que eu queria. Olha, se chegar nessa conclusão, é porque realmente você não fez nada. Mas se você chegar no fim e falar assim, meu, fiz tudo o que eu pude, tornei a ver o maior número de pessoas possíveis felizes e me tornei feliz, construí uma família feliz, construir um bairro feliz, construir uma sociedade que pode se tornar feliz sozinho. Então, o seu objetivo de vida está alcançado. Essa é uma coisa que eu cheguei em conclusão. Aí eu coloquei aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tem pessoas que esquecem a morte como um ponto final e pensam unicamente em ficar rico. Ou vive como se não tivesse amanhã. O que também não é ruim.
até que conseguem e morrem deixando fortunas para os parentes que podem simplesmente acabar com tudo do dia para a noite. Ou no leito de morte se lamentar por não ter feito algo que gostam. Então, isso aqui acontece muito. Se você vê na sociedade, principalmente os jovens estão se envolvendo com droga, se envolvendo com álcool. Não estou dizendo que não, porque eu conheço muitas pessoas que bebem. Eu bebo com minha esposa socialmente. Não estou dizendo que não é para beber. Só que tem uma moderação. Tem que ter um consenso. Só que tem gente que simplesmente extrapola. Fala, ah, não, posso morrer amanhã, então bebe demais, extrapola demais, se envolve com drogas, se envolve com coisas que não vão acrescentar nada de valor na vida e chegam na situação. Como também já encontrei muitas pessoas que tiveram um belo plano, ficaram ricos, faleceu e hoje é como meu pai disse. Meu pai falou uma coisa pra mim: caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. E eu até recebi uma mensagem outro dia aí pelo WhatsApp, né? E a pessoa colocou assim: as pessoas se acham tanto e na hora que morrem, além de não escolher o caixão, também não escolhe a roupa com que vão ser enterrados. E isso é uma verdade. Você não escolhe a roupa, você não escolhe o caixão não tem gaveta. Eu já vi isso acontecer. A pessoa teve um grande plano, ganhou muito dinheiro e os familiares acabaram com tudo após ele ter falecido. Já vi muitos casos disso aí. Ou no fim, como disse da história do mendigo, eu conversei com um mendigo um tempos atrás e ele falou, ele tinha tudo, perdeu tudo por um deslize, perdeu tudo e agora estava na rua. Por que que isso acontece? Porque é aquilo que eu falei, a gente valoriza a nossa vida, às vezes por demais, a gente valoriza a nossa vida por demais e acaba entrando no... qual é a palavra, meu senhor? Eu coloquei lá em cima, a palavra, né? Arrogância. Fica arrogante, acha que é o todo poderoso e acaba caindo, né, numa situação ruim e acaba não saindo mais, vira uma espiral, leva embora, perde tudo, entra em depressão. Já vi muitos casos disso, né? Na televisão também passa, você pode não conhecer alguém, mas na televisão passa, em todo lugar passa, sempre acontece isso aí. A pessoa tem tudo, perde tudo, ou simplesmente entra num caminho de autodestruição, vamos dizer assim. Aí começa a beber, começa a fumar, começa a ir em muita balada, muita festa, não mede as consequências, está sempre bebendo, comendo porque pensa que não. Ah, não, mas eu vou morrer amanhã, eu posso morrer amanhã. Não. Meu, a morte é uma coisa que faz nos pensar na vida. A gente tem que ter esse pensamento. Quando a gente sabe que vai morrer, a gente tem que pensar na vida. Então a gente tem que fazer o melhor de nós para sermos felizes e ao mesmo tempo mostrar que existe um caminho para ser feliz sem deixar essas coisas. Não estou dizendo que você não precisa beber, não precisa fazer churrasco, não precisa sair. Todos nós, como seres humanos, precisamos disso. No entanto, com moderação, com cautela, pensando no nosso bem e pensando no bem dos demais. Não podemos esquecer disso. Isso é o mais importante. É, Aí eu fui colocando aqui, né, como se valorizar num mundo conturbado, né? Nessa aqui é a parte de baixo. É que a parte síntese que eu fiz ela é bem extensa. Por quê? Porque eu queria colocar tudo, né, para deixar, né, bem explicado. Aí eu falei aqui que meu pai falou que cachorro não tem gaveta. A maioria das pessoas ficam vivendo dessa forma. Então, qual é a nossa missão? Como eu disse primeiro, a gente tem que se valorizar. Temos que se valorizar e não ser arrogante. Se valorizar é procurar um caminho de vitória, de paixão, um caminho de crescimento interior, né? Que quando a gente melhora o interior, o exterior vai se modificando automaticamente. Por outro modo, por outro lado, temos que estar valorizando as outras pessoas, independente de quem seja, independente da situação. Não espere você ficar bem para falar, não espere ficar bem para você ajudar alguém. Simplesmente aquilo que eu falei, você sai da sua casa, tá indo trabalhar, fala um bom dia para essa pessoa, mesmo que a pessoa não responda, tente conversar com essas pessoas quando elas estiverem numa situação ruim, tipo, ô, como é que você tá? Dá um aperto de mão, conversa, bom dia, boa tarde, isso ajuda muito.
conversar sobre empatia, ter esse lado altruísta, ver que a pessoa tá com a situação apertada e você poder ajudar, isso é muito bom e muda muito as pessoas. Se você muda por dentro, as pessoas que estão ao seu redor também vão mudar automaticamente. Depois eu falei, né, o amor incondicional. O amor incondicional ou seja, faça tudo para você ser feliz e faça o máximo para que as pessoas também ao seu redor atinjam condição de felicidade, independente de quem seja, independente da situação. E eu falei, não espere estar bem para ajudar. Faça o seu melhor do jeito que você pode, sem discriminação. Você às vezes não tá, mas eu não tenho dinheiro, não tenho condição. Um bom dia já serve. Um abraço já serve. Um conselho amigo já serve. Até oração você faz, se você estiver orando aí, vamos orar por tal pessoa, ajuda muito. A pessoa saber, eu tenho certeza que qualquer pessoa que pensa assim, pô, aquelas pessoas estão orando por mim, vai tocar o coração dela. E ela vai falar, meu, eu vou ter que me levantar porque tem gente que acredita na minha felicidade. E é assim que a gente tem que viver esse mundo. Isso é o amor incondicional. E o terceiro, não julgue. Não julgue, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Não importa quem seja, não importa a situação, apenas não julgue. Simplesmente ajude, não importa se é um mendigo, não importa quem seja. Se a pessoa solicitou a sua ajuda, ajude. Faça o seu melhor. Não importa quem esteja vendo, não importa se você vai ser valorizado, não importa se você vai ser julgado. Faça o seu melhor. E isso vai se refletir só na sua vida. E vai refletir na vida da pessoa futuramente. Não tenha medo disso. E considere, se você for julgado aí, né, que eu coloquei ali, se você for julgado, considere como um elogio, porque e continue com coragem, porque chegará um dia que todas as pessoas que estão vendo você vão te apoiar nesse sentimento aí, e o que eu quero com isso é formar uma corrente de bem, uma corrente de pessoas que estão pensando no caminho do bem. Bom, gente, finalizando aqui, né, eu coloquei aqui, ó, nesses três itens, né, que eu falei, o amor incondicional, o primeiro, né, no caso é o valor da vida, né, o valor da vida, o amor incondicional, o não julgar, nesses três itens eu coloquei isso como missão, porque essa é a missão do ser humano, é uma coisa que está dentro dele. Todo ser humano tem valor à vida. Todo ser humano pode valorizar a outra pessoa. Todo ser humano tem o amor incondicional. Todo ser humano pode amar incondicionalmente o seu próximo. Todo ser humano tem dentro o julgamento, mas descarte o julgamento e você terá outros, você vai ter dentro do seu coração outros meios de ver a pessoa. Porque quando você valoriza a pessoa, o julgamento acaba. Simplesmente ele desaparece. Você vai ter o quê? Vai ter um ser humano que brilha assim como você e que precisa do seu apoio e você apoiando, você acaba crescendo mais, né? Que foi como o meu professor disse, né? E eu não lembro quem o sábio que disse, mas ele disse, quando você ensina, você aprende duas vezes. Esse é o que eu queria passar hoje, deixar claro a missão, né, que foi o último, na síntese eu queria passar esses quatro, né, e no fim é isso. A missão é que todo ser humano tem esses três itens que já foi falados dentro do coração. Só pôr pra fora, sem medo, com coragem, com determinação, sem medo do julgamento. Não julgue e a gente vai ser feliz. Vamos construir uma sociedade melhor. Até mais.